Olá, o meu nome é Isa Alcântara e eu vou estar com você falando sobre o tratamento oncológico do Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Para que serve um assistente social ou qual é o papel do assistente social em um hospital de tratamento para o câncer? Para responder essa pergunta, eu falo agora com a Cibele Borges dos Santos. Ela é gestora do Departamento de Serviço Social do Instituto e é assistente social. Cibele, fala pra gente, qual é o papel do assistente social dentro de um hospital de tratamento para o câncer? Bom, o assistente social, ele trabalha com o familiar e com o paciente, mais especificamente com as demandas sociais. O trabalho começa desde o ambulatório, não só no hospital. O paciente que vai se submeter a uma cirurgia, ou o paciente, quando inicia o tratamento, ele normalmente busca o serviço social para ter algumas orientações, por exemplo, de benefícios, direitos sociais dos pacientes, ou outras questões mesmo do tratamento. O trabalho, eu falei que o trabalho no ambulatório, o trabalho começa desde o ambulatório, porque todos os pacientes, ao entrar no hospital, a gente tenta fazer essa aproximação, chamar o paciente e passar algumas orientações. Orientações de procedimentos do hospital ou planejamento do tratamento mesmo. O trabalho do assistente social, ele visa a continuidade do tratamento, né? Entender que demandas o paciente ele tem, demandas, por exemplo, de falta de recursos ou outras questões que aparecem devido à doença, e trabalhar essas questões para o paciente ele não precisar interromper o tratamento por falta de algum recurso, né, ou de alguma questão social que o paciente ele traz. Então explica um pouquinho mais assim, como que você falou assim, trabalhar para que o paciente não interrompa o tratamento. Como que na prática isso é feito? No ambulatório, o assistente social ele atende demandas espontâneas, que são as demandas ou necessidades que o paciente traz. Por exemplo, o paciente ele tem dúvidas sobre algum benefício ou algum acesso a algum auxílio, ou precisa de alguma orientação de ordem social, seja sobre acesso a algum exame ou algum procedimento que o hospital não dispõe, enfim. Nunca a gente tem como saber quais são as demandas que o paciente traz, mas a gente está aberto para entender quais são as necessidades do paciente e entender a realidade social daquele paciente. O perfil de paciente que a gente atende é um perfil de pacientes idosos, com baixa escolaridade, que em muitos casos não tem vínculo empregatício, então tem uma questão de renda, de falta de recurso, de recurso para a manutenção do tratamento importante. Então, a gente tenta entender quais são essas questões familiares, conflitos. O paciente procura o serviço social e a gente busca entender as necessidades do paciente em sua integralidade, não só necessidade social mesmo, mas às vezes algum conflito familiar, alguma questão que ele está precisando de orientação, de acolhimento, e trabalha isso. Ainda no ambulatório, a gente tem um trabalho do pré-operatório. Todo paciente que vai se submeter a um procedimento cirúrgico, a gente busca atender e entender em que condições o paciente vai passar por esse procedimento cirúrgico. Porque
depois da cirurgia, dependendo da cirurgia, o paciente tem um impacto muito grande. Tem necessidades de alimentação especial, de medicamentos ou de cuidados que a gente precisa entender em que condições o paciente vai enfrentar a cirurgia. E a gente atende pacientes de vários perfis, digamos assim. Tem paciente que tem um bom envolvimento com a família, tem apoio, e tem pacientes que precisam que a gente crie algumas condições para ele se submeter ao procedimento cirúrgico. E tudo isso é visto nesse trabalho do pré-operatório. Se o local que ele vai voltar, a moradia dele tem condições, por exemplo, às vezes ele vai fazer alguma cirurgia e ele não tem condições, a moradia dele, a casa não tem condições de recebê-lo de volta. Ou ele não tem um papel, uma pessoa com que ele possa contar depois da cirurgia. Não tem um planejamento, às vezes isso não é pensado. O paciente passa por um turbilhão de informações, de procedimentos, que às vezes isso não é planejado por ele. Então a gente auxilia ele a pensar em planejar esse preparo para realizar a cirurgia, e não só a cirurgia ou um tratamento como a quimioterapia, a radioterapia, enfim, a gente tenta auxiliar o paciente a vivenciar essas questões do tratamento de uma forma mais, menos impactante para ele, mais tranquila, encaminhando quando é necessário, quando a gente avalia que ele tem alguma demanda que a rede, as políticas públicas, elas podem atender, a gente realiza alguns encaminhamentos para a UBS do bairro ou para algum outro recurso, ONGs, enfim. A gente tenta entender a realidade social do paciente e trabalhar, articulando com as potencialidades do bairro, da rede, ou mesmo aqueles pacientes que não têm vínculo familiar, ou moram sozinhos, tentar conseguir pessoas que ele possa contar depois, ou durante o tratamento, e trabalhando isso para a doença não ser tão impactante na vida dele. Em que situações o paciente pode ir até o assistente social? Principalmente quando ele considerar que algum direito, algum direito dele está sendo violado ou negado, negligenciado. O assistente social, ele tem um papel de entender quais direitos aquele paciente ele tem. A gente sempre tenta buscar entender todo o contexto do paciente, verifica se ele se enquadra em algum benefício, ou benefício relacionado ao diagnóstico de câncer, ou a alguma sequela que o tratamento pode ocasionar. A gente tem direitos relacionados ao diagnóstico, tem direitos relacionados à incapacidade para o trabalho, que aí a gente avalia se ele tem algum direito por ser segurado ou por alguma sequela que o tratamento ele causou, e isso pode gerar algum benefício. Estuda cada caso e orienta e procura mostrar para o paciente quais os recursos ele pode acessar, onde ele precisa ir para ter acesso aos direitos. Sibeli, você falou, da importância, então, de começar lá no ambulatório, porque tem muito paciente que nem sabe dos seus direitos. Então, consultar o assistente social para já entender
para quando a necessidade chegar, poder fazer o requerimento, né? É de extrema importância. Normalmente, lá no hospital, no ICAVC onde eu trabalho, isso já é um fluxo esperado. O paciente, ele teve alguma dúvida, ele teve alguma dificuldade no trabalho, a própria recepção, os próprios pacientes sempre falam, procura assistente social, que o assistente social ele vai te direcionar, ele vai saber entender qual é o seu problema e direcionar de uma forma que você consiga resolver ou a gente trabalhando para chegar numa resposta, num resultado bom para o paciente. Tenho câncer. Isso me dá direito à aposentadoria ou algum benefício? O diagnóstico me dá o direito a algum benefício ou aposentadoria? Não. Por quê? A aposentadoria, a pessoa tem que ser segurada do INSS, ela tem que ter contribuído para a Previdência Social para conseguir um benefício, né? Então, a gente sempre procura entender qual é o aspecto que o paciente se enquadra. Ele é segurado, ele não é segurado. E além disso, né, além de ser segurado, ele precisa ter incapacidade permanente para o trabalho, para conseguir uma aposentadoria. Além de outros fatores, mas inicialmente ele tem que atender esses 2 critérios. Ele tem que ter incapacidade permanente para o trabalho e ele tem que ser segurado do INSS para ter direito à aposentadoria. Em não sendo segurado do INSS, a gente pode pensar em um benefício pela assistência social, que é o benefício de prestação continuada, conhecido como BPC ou LOAS, BPC-LOAS, que é um benefício de um salário para a pessoa idosa, a partir dos 65 anos, ou para a pessoa com deficiência. Em alguns casos, o câncer ele pode gerar em estágios mais avançados, ele pode gerar algum tipo de deficiência. O paciente precisa conversar com o médico para saber se o câncer que ele tem gerou alguma deficiência. Normalmente, pacientes que fizeram traqueostomia, fizeram alguma outra ostomia, ou pacientes que fizeram mastectomia, se enquadram na condição de deficiência. Além disso, o critério da renda, o paciente precisa ter renda inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa na família. Então, a gente acaba avaliando essas questões da renda e da condição de deficiência. Bem, Sibeli, muito obrigada pelas informações. Obrigada a você. Foi um prazer. E você continue nos assistindo. Olá, você quer se tornar um investidor social? Que tal apoiar a causa oncológica? Você pode ajudar o Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Você pode doar um produto ou serviço, você pode financiar um projeto e com isso você passa a ter o selo social. Invista nessa causa tão importante. O hospital ele é referência no SUS para quimioterapia e é o 2º maior em radioterapia do estado e município de São Paulo. Me chamo Elida Alves Pereira Moraes, sou técnica de enfermagem há 27 anos do Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Gostaria de pedir encarecidamente a colaboração de todos para que essa instituição continue prestando serviços maravilhosos aos nossos pacientes. Você sabia que no Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho nós temos o maior índice de quimioterapia do município? E é o 2º maior em radioterapia do estado de São Paulo? Por isso, lançamos a campanha Adote um Paciente. Durante 12 meses, você pode doar R$5.000 para ajudar as pessoas que não têm condições de pagar um tratamento com câncer. Adote um paciente.